É um privilégio nós estarmos aqui na casa de Deus para podermos aprender. Quem não assistiu o estudo da semana passada, foi o primeiro, tá? Sobre a Bíblia. Hoje é o segundo sobre a Bíblia. Quem não esteve conosco no domingo passado, não viu ainda pela internet, está lá no canal do YouTube. É só você entrar lá, é o canal Maurício Banisca, você entra no canal do YouTube e está lá. O estudo da semana passada. É muito importante que você esteja aprendendo, tá? E firmando a tua fé. Porque esse mundo a gente vai sendo questionado. Eu estava olhando agora cedo uma reportagem real, né? Porque tem muita coisa que passa aí pela internet que as pessoas ficam criando, né? Notícias criadas. Mas eu estava vendo uma notícia sobre um país aqui da América do Sul que está criminalizando a fé cristã. Então, nós estamos vivendo tempos bem complexos, tempos bem difíceis. Nós precisamos nos posicionar e tempos estrategicamente importantes para a sequência da nossa fé, do nosso caminho com o povo de Deus. E aí você vai estar cuidando dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, porque eles vão estar enfrentando tempos muito difíceis com respeito à fé cristã. Entendeu? Então nós precisamos fundamentar a nossa fé, nós precisamos tornar claro aquilo que nós cremos, estar bem firmados, ser conhecedores, né? Não visitantes das coisas de Deus, né? Da palavra de Deus, mas conhecedores, habitantes, né? Desse conhecimento e desse reino de Deus. Nós precisamos crescer e fortalecer a nossa fé. Tá? Então é muito importante, gente, não é brincadeira, não é brincadeira. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos complicados, são tempos de desafios. E se você olhar ao longo da história do povo de Deus, você vai ver que sempre nós tivemos épocas de vacas gordas e épocas de vacas magras. Então, precisamos aproveitar os nossos tempos de liberdade para que a gente cresça e se prepare para os tempos de adversidades. Entendeu? Nós precisamos nos preparar, tá? Então é muito importante, e aqui eu quero destacar, tanto para você que está aqui como para você que está em casa, foque o teu coração em Deus, em aprender sobre o reino de Deus, aprender sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque você vai precisar, porque os teus filhos vão precisar, porque os teus netos vão precisar. A igreja precisa estar muito bem fundamentada, porque os dias às vezes se tornam difíceis. E aí nós precisamos ter um firme fundamento, ok? E nós temos conversado bastante sobre isso. Começamos semana passada a falar e a gente vai falar muito sobre isso nesse semestre. Então é muito importante que você esteja aqui. Quem gosta, por exemplo, de estar conosco à noite, por que não estar de manhã também? Quem gosta de estar de manhã, por que não estar à noite? Se você tem essa possibilidade, aproveite. Aproveite. Só quem mora num país onde não tem essa liberdade de ter uma igreja aberta para receber uma palavra, sabe o valor disso daqui. Às vezes a gente não dá valor, né? Tudo que a gente tem muito, não dá muito valor, né? Você olha o pé lá cheio de jabuticaba, você não dá muito valor, né? Lotado de jabuticaba. Você vai pegando, vai derrubando, vai pisando. Agora, se você vai lá, tem poucas, você vai com cuidado e tudo. Então, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos de viver a nossa vida cristã, de melhorar a nossa vida cristã, ok? Então, dito isso, o tema que a gente tem falado é sobre a Bíblia. Semana passada eu trouxe para vocês algumas curiosidades a respeito da Bíblia. Antes de trazer aqui alguns fundamentos, eu trouxe algumas curiosidades, tá? Hoje eu quero completar essa parte também de curiosidades, mostrando para vocês algumas imagens, tá? Então vamos lá. Bíblia, eu trouxe aqui uma Bíblia muito especial e muito importante para mim. Essa Bíblia me acompanha desde o começo da nossa igreja. Eu ganhei essa Bíblia no começo da nossa igreja, tá? Quando nós começamos a caminhada. Eu ganhei essa Bíblia, eu nem estudava, nem fazia. E é uma Bíblia importante para mim. Uma Bíblia bem grande, né, de estudo. E uma Bíblia muito importante que eu gosto de ler, né? Eu gosto de ler essa Bíblia aqui. E
A palavra de Deus, ela é o fundamento da nossa fé, né? Toda a nossa prática cristã, todo o nosso relacionamento com Deus, ele se baseia naquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? E nós falamos muitas coisas sobre a palavra na semana passada, curiosidades, e uma das coisas que eu falei para vocês é que a Bíblia, quando ela foi escrita, a Bíblia foi escrita em um rolo, né? Antigamente não tinha livros como tem aqui, eram rolos, pergaminhos, né? Rolos. E ela era toda escrita, tinha os escribas, né? Quem que eram os escribas? Aqueles que escreviam, né? As leis e tal. Então, a Bíblia ela era escrita em rolos e guardados esses rolos, ok? E ela não tinha separações. Então eram livros, por exemplo, o livro do profeta Isaías. Então tinha o texto ali, escrito todo o texto, ok? Com o tempo, para facilitar, a Bíblia foi organizada. E nessa organização da Bíblia, cada livro foi organizado por capítulos, versículos e perícopes, tá? Capítulos, versículos e perícopes, tá bom? Eu vou colocar uma imagem aqui da Bíblia, para vocês terem uma ideia, tá? Eu peguei o Salmo 114, que ele traz para nós todos esses elementos aí, tá? Eu vou colocar aqui, pode pôr, Paulo. Aqui, tá? Então esse é o Salmo 114, tá ok? Então a Bíblia, quando ela foi escrita, como eu disse para vocês, ela não foi escrita já com capítulos, perícopes e versículos, tá? Mas para facilitar o entendimento, a compreensão, para que a gente possa ter um aprendizado mais facilitado, então as pessoas que foram traduzindo a Bíblia, e depois que a Bíblia foi transformada em livro, né, num livro, então foi feito dessa forma. Então nós temos ali, o capítulo é aquele número grande que aparece lá, por exemplo, aqui é Salmo capítulo 114, tá? Os versículos são esses daqui, esses que tem, aqui por exemplo, versículo 2, ali em cima do versículo 1, aqui o versículo 2. Então o versículo são esses números menores, tá? E o que são as perícopes, que a gente não conhece tanto, né? Perícopes são sentenças, entendimentos que elas às vezes compõem 2, 3, 5 versículos, 10 versículos. É uma perícope, é uma ideia dentro do capítulo, certo? Aqui, por exemplo, você vai olhar as perícopes, que são as palavras que começam com uma letra um pouquinho mais forte, uma pintura um pouquinho mais forte. Pode prestar atenção, você vai ver que tem algumas, na Bíblia, tem algumas palavras que a letra ela é mais forte. Ó. Pode ver, essa aqui é uma letra maiúscula, só que ela é normal. E essa aqui é uma letra maiúscula um pouco mais em negrito, tá? Então são perícopes, ok? E elas nos ensinam sobre as sentenças, né, que a Bíblia traz ali, e fica mais fácil de você entender. Por exemplo, ó, aqui tem uma sentença. Essa sentença, ela tem 2 versículos, tá? Aqui tem uma outra sentença. Aí, aqui também traz 2 versículos. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10 versículos, tá? São as perícopes, tá bom? Isso aí foi criado como uma forma de ajudar a gente a compreensão, ok? Uma outra coisa que eu falei semana passada é que a Bíblia, ela não está em ordem cronológica, por exemplo. Porque às vezes a gente pensa assim, porque quando a gente pega o Gênesis, Gênesis significa princípio, tá? Quando você pega o Gênesis, você vai ver lá o início de tudo. Quando você pega o Apocalipse, que é o último livro, tem o final de tudo, certo? Então, às vezes a gente pensa que a Bíblia está escrita em ordem cronológica, ou seja, desde lá do começo até o final. Só que a Bíblia não está assim. A Bíblia, ela foi separada por categorias de livros, tá? E a palavra Bíblia é a mesma palavra que dá origem à palavra biblioteca. Então o que é a Bíblia? A Bíblia é uma biblioteca, tá? A Bíblia é uma biblioteca, ok? E essa biblioteca, ela foi separada por categorias. Então a Bíblia, ela está separada por categorias, tá? Então nós temos aqui os primeiros livros, aqui o Velho Testamento, tá? Então o Antigo Testamento e aqui para baixo o Novo Testamento, ok? Antigo Testamento, Novo Testamento. Se você olhar o Antigo Testamento,
você vai ver, os primeiros livros da Bíblia, eles são os livros da lei, os livros do começo, né? São chamados livros da lei. Pentateuco significa os primeiros 5 livros, tá? Primeiros 5 livros, ok? Aí depois nós temos os livros históricos, veja que tem um risquinho branco lá em cima. Os livros históricos aqui, Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros são chamados livros de história, a história do Antigo Testamento, ok? Depois, se você pegar a tua Bíblia, você vai ver que tem os livros poéticos, cânticos e poesias, tá? Que são os livros aqui, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros são livros poéticos, tá? Tem algumas igrejas que acabam, de maneira equivocada, construindo doutrina com esses textos. Esses textos não são textos de doutrina, são poesias, certo? Que refletem a caminhada da igreja, ok? Então, então temos assim, Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, que são os livros das leis. História, que são os livros que contam a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Poesias, são os livros poéticos. Depois nós temos os livros proféticos, né? Que são as profecias, que está dividido em 2 grupos, profetas maiores e profetas menores, tá? Por que profetas maiores? Porque eles eram mais altos? Não, né? Porque eles viveram mais tempo? Não. É pelo tamanho do livro mesmo, tá? São textos maiores e textos menores, ok? Então, profetas maiores são os livros que são maiores, certo? Que tem um texto, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, ok? E os livros menores, que são os livros que têm poucos capítulos, tá? São livros que têm menos capítulos, tá? Novo Testamento. Novo Testamento nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, certo? Então são os evangelhos, os 4 evangelhos. Olha que interessante, lá no Antigo Testamento a base foi a lei. Aqui no Novo Testamento a base é a graça. A graça, certo? Então vamos lá. Então nós temos os 4 evangelhos, que são os evangelhos. Aí nós temos Atos, que é um livro de história, né? Nós temos Atos, que é um livro de história. Depois nós vamos ter as cartas, tá? Que são as cartas paulinas. Todas essas cartas aqui foram escritas pelo apóstolo Paulo para a igreja, tá? Aí depois nós temos as cartas gerais, tá bom? As cartas gerais. Hebreus, por exemplo, por muito tempo o pessoal entregava essa carta como se fosse o apóstolo Paulo que tivesse escrito. Hebreus não tem o autor, mas hoje os teólogos eles acreditam que não foi Paulo que escreveu Hebreus, tá? Por muito tempo achou-se que foi Paulo que tinha escrito Hebreus, então essa carta estava aqui também. Só que agora eles colocaram aqui, porque não se sabe o autor. Então essas aqui são cartas gerais. Todas essas aqui são de Paulo. Então a tua Bíblia está assim, o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e tal. São todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Depois vem Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, tá? Que são as cartas gerais, ok? Que foram escritas por outras pessoas. E depois nós temos o Apocalipse, que é um livro de profecia também. Como lá, aqui a gente tem um livro de profecia, tá? O Apocalipse fala sobre o fim do mundo, não somente. O Apocalipse fala daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer, tá? É um erro a gente pensar que o Apocalipse fala do futuro só, do que vai acontecer. O Apocalipse fala do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer, ok? Vamos lá, sobre a questão de Antigo e Novo Testamento, tá? Nós vimos semana passada que toda a Bíblia fala sobre uma única pessoa. Quem? A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, fala de uma única pessoa, de um único ser. De quem? Jesus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus, tá? Por quê? Porque o propósito de Deus era que você conhecesse o Salvador.
ok? A Bíblia foi escrita como uma revelação a respeito de Cristo. Está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é a verdade? É o Filho de Deus, tá? A Bíblia é a verdade. E a Bíblia revela a respeito de Jesus, tá? Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, ok? Então, a Bíblia, ela fala sobre Jesus. O Antigo Testamento, ele é importante para nós. Nós estamos vivendo no tempo da graça. O Antigo Testamento é importante para nós? É. Por quê? Porque o Antigo Testamento é Deus revelando e preparando o povo para a vinda do Messias. Por isso que o evangelista Mateus, principalmente, você vai ver, se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver a quantidade de vezes que ele usa isso. Está escrito, estava escrito, foi escrito, entendeu? Por quê? Porque ele está dizendo que no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus, certo? Então todo o Antigo Testamento é uma preparação. Por isso que é importante a gente olhar para o Antigo Testamento, que nos ensina muito sobre a história do povo de Deus, preparando para a vinda de Jesus, tá? E o Novo Testamento, que é bem mais próximo da gente, né? E que nos ensina a respeito de Cristo, tá? Então a Bíblia está assim. Alguns números, ainda tem mais uma imagenzinha que eu quero trazer para vocês aqui. Olha só, não é o outro, Paulo, esse daí é o quadro, mesmo quadro, né? Mas tem uma outra que eu mandei para você, que é dos números, aqui. Olha só, algumas curiosidades aqui ainda para vocês, tá? Então vamos lá. A Bíblia tem quantos livros? 66. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, certo? A Bíblia dos nossos irmãos católicos, ela tem 7 livros a mais. Eles acham que a gente tem 7 livros a menos. Mas cada um com seu problema, como eu falei semana passada. Vamos lá. A Bíblia em números. O livro com mais capítulos é o livro de Salmos, tá? O livro de Salmos é o livro que mais tem capítulos na Bíblia, tá? Livros que tem apenas um capítulo: Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. Tem apenas um capítulo, ok? O maior capítulo da Bíblia, qual que é? Salmo 119, tem 176 versículos, ok? O menor capítulo da Bíblia também é um Salmo, 117, tá? O Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. Aqui, qual que é o menor versículo da Bíblia? Depende da tradução, tá? Por exemplo, João 11:35, Jesus chorou. É um versículo. Jesus chorou. É um versículo. Então, dependendo da tradução, Jó 3:2, Êxodo 20:13, Lucas 20:30, Deuteronômio 5:17. Dependendo da tradução da Bíblia, o menor versículo é um desses aqui, ok? E qual que é o maior versículo da Bíblia? Independente de tradução, é Esther 8:9. E aí eu já entendi minha mãe, porque minha mãe fala bastante. Eu já entendi aqui, minha mãe está aqui, Dona Esther. Eu já entendi aqui o Esther aí, mãe, está explicado, viu? Está explicado. Gente, ó, uma última curiosidade sobre isso, importante para você, é o seguinte: se você quiser dividir a Bíblia ao meio, qual que é o meio da Bíblia? Exatamente o meio da Bíblia. Salmo 118, versículo 6. Salmo 118, versículo 6. Eu vou até abrir aqui para ver com vocês qual que é. Se você dividir, por exemplo, metade dos versículos para lá, metade dos versículos para cá, qual que é o exato meio da Bíblia? Eu achei interessante qual que é o versículo, olha só. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem, tá? Então, o Salmo 118, versículo 6 é o meio exato da Bíblia, ok? Tudo bem.
isso aqui são curiosidades que eu quis trazer para vocês, para tornar bem interessante esse nosso tempo juntos aqui, tá bom? Agora, algumas coisas importantes que eu quero trazer para você a respeito da palavra de Deus ao longo da história. Muito já se tentou destruir a palavra de Deus, tá? Então nós temos aí 2000 anos de história do cristianismo. Nesses 2000 anos de história do cristianismo, eu não estou nem falando do Antigo Testamento, tá? Que também foi desafiador. Nesses 2000 anos de história do cristianismo, já se tentou de todas as formas acabar com a palavra de Deus, destruir a palavra de Deus, aniquilar a palavra de Deus. E a palavra de Deus resistiu a tempos e a épocas. É impressionante a resistência que a palavra de Deus tem em momentos, durante o tempo, né? Ao tempo, as dificuldades e as lutas, aos inimigos e também aos erros que a igreja cometeu ao longo da história. Como que Deus preservou a sua palavra? Como que Deus preservou a sua palavra? A Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra, né? E a palavra de Deus, ela continua sendo um balizador, né? Um instrumento de mudança e de transformação na vida de muitas pessoas, tá? É interessante, né? Porque a gente vê tantas pessoas questionando, né, a Bíblia e questionando a palavra de Deus. Mas se a gente for olhar no mundo, as universidades, os hospitais, as clínicas de recuperação, sabe, todos os ambientes da sociedade, eles sofrem uma influência muito grande da palavra de Deus e do agir de Deus na história. Certo? Se você olhar, você vai ver que hoje as grandes universidades que hoje negam essa palavra, elas só existem por causa dessa palavra. Elas só existem porque alguém foi fiel a essa palavra. E alguém fez a diferença no tempo que viveu. Hoje no Brasil, se você pegar os hospitais, as escolas, as universidades, as clínicas, as instituições que existem de recuperação e de ajuda humana, vocês vão ver que 80% tem uma ligação direta com a palavra de Deus. A palavra de Deus é extremamente importante, tá? Eu quero nessa manhã trazer para vocês algumas coisas que a Bíblia ela realiza na nossa vida. Eu quero deixar bem prático esse nosso encontro, essa nossa conversa, tá? Não quero apenas ficar passando dados históricos aqui e falar sobre a historicidade da Bíblia. Isso aí você pode encontrar na internet, tem muita coisa boa lá que você pode ver, tá? Mas eu quero aqui trazer como que a Bíblia exerce uma função poderosa na nossa vida. Como que a Bíblia exerce uma função transformadora na nossa vida e na nossa caminhada. Tá? Muitos aqui estão em casa, foram transformados pela palavra, têm sido modificados pela palavra, têm sido mudados pela palavra. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Se você colocar a palavra de Deus em prática, se você viver a palavra de Deus, não tem como você continuar a mesma pessoa. Aonde a palavra de Deus entra, ela transforma aquele local. Quer uma prova muito forte disso? Vamos pegar Genebra, na Suíça, que é onde começou o presbiterianismo, a nossa igreja. Começou em Genebra, na Suíça, com João Calvino. Você sabe o que era Genebra? Se você fizer um estudo, o que era Genebra? Genebra é a cidade mais rica, ou foi a cidade mais rica do mundo por muitos anos, por muitos séculos. Sabe o que era Genebra? Antes do cristianismo assumir a frente, a liderança daquele lugar, Genebra era uma rua de prostituição. Genebra era uma rua de casas de prostituição. Mas aí um homem chamado João Calvino, um cristão, ele começou a colocar em prática a palavra de Deus naquele lugar e transformou um lugar de prostituição numa cidade modelo para todo mundo. Numa cidade que inspira o mundo inteiro até hoje. Certo? Então,
palavra de Deus, ela muda a nossa vida e a nossa história, tá? Vamos lá. Eu quero falar de maneira bem prática para você algumas coisas sobre a palavra. Primeiro, a Bíblia, ela te habilita a fazer a vontade de Deus. A Bíblia é aquilo que nos habilita, é aquilo que nos ajuda, é aquilo que nos dá as ferramentas, o conhecimento, a sabedoria para a gente poder fazer a vontade de Deus. Sem a Bíblia, nós não conseguiríamos compreender e entender e nem fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a Bíblia, preciso conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 14 a 17. Olha o que diz. Tu, porém, Paulo falando para Timóteo, jovem pastor, permanece naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que palavra forte, tremenda, explicativa a respeito da importância da Bíblia na tua vida. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Paulo diz, olha Timóteo, desde pequeno você tem acesso à palavra, ao conhecimento. Teus pais te ensinaram a respeito da palavra. Fica firme nessa palavra. Viva essa palavra, cumpra essa palavra na tua vida. Porque essa palavra, ela pode tornar você uma pessoa sábia. É interessante, eu gosto dessa frase, pode tornar-te sábio. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, mas não se torna sábio. Por quê? Porque não está aberto para a transformação que a Bíblia pode fazer na sua vida. Porque uma coisa é eu ter acesso à vontade de Deus, outra coisa é eu viver e praticar a vontade de Deus. Tem muita gente que conhece tudo, né? Eu lembro que quando a gente saía, era jovem, e a gente saía para levar, a gente levava pão com carne moída e chá, toda noite, toda sexta-feira à noite, para as pessoas que estavam na rua, em condições de rua. E a gente levava, na época não tinha muitos abrigos. E aí as pessoas, elas ficavam ali em volta da igreja, matriz aqui de Cambeia, ali jogadas no chão, deitadas e tal. E nós íamos, um grupo de jovens, nós íamos levar a palavra de Deus para essa turma e conversar com eles, tomar um café, tomar um chá, comer um pão com eles lá. A gente sentava e comia com eles conversando. E interessante, porque a maioria das pessoas em condição de rua que nós encontramos conhecem a palavra de Deus. Pessoas, elas declaravam textos completos da Bíblia, coisas que até hoje eu não consegui fazer. As pessoas declaravam, eu lembro de uma vez que nós chegamos na frente de um homem, um senhor, e ele declarou o Salmo 91, do começo ao fim, sem errar uma vírgula. O fato de você conhecer não significa que você vai tornar-se uma pessoa sábia. Mas o fato de você trazer essa palavra para a tua vida e transformar essa palavra de Deus na tua vida. Mas olha o que Paulo diz para Timóteo. Olha o que a palavra de Deus pode fazer na tua vida. Ela pode te ensinar, ela te ensina, ela te repreende, a palavra de Deus repreende. A palavra de Deus, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela nos educa para que nós sejamos homem de Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. A palavra de Deus, ela vai nos habilitar para a gente fazer a vontade de Deus. Então, por isso que é importante você conhecer essa palavra e viver essa palavra. Você sabe o que eu ouvi numa pregação? Sabe o que eu ouvi numa pregação? Presta atenção nessa frase, que eu achei muito interessante. Eu estava pensando e lembrei dessa frase aqui. Ler a Bíblia todo dia é como tomar banho. Ler a Bíblia todo dia, estudar a Bíblia todo dia, é como você tomar banho. Se você não o fizer, a sujeira prevalecerá. Ler a Bíblia todo dia, estudar a Bíblia, ter um tempo com Deus todo dia, é como tomar banho. Se você não toma banho, a sujeira prevalece.
a sujeira vai prevalecer na tua vida. E aí vem os problemas que a sujeira traz. Ok? Então é importante. Segunda lição que eu quero trazer para você aqui é essa daqui. A Bíblia ilumina o caminho por onde você tem que andar. Então, primeiro, para você fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer essa palavra. Como que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não sei o que está escrito aqui, se eu não sei o que é a vontade de Deus? Para fazer a vontade de Deus, Valdir, você precisa conhecer a vontade de Deus. Para Simone praticar a vontade de Deus, ela precisa primeiro conhecer. E aonde que está a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui. A vontade de Deus está na palavra, está na Bíblia. Eu tenho que ler todo dia. Eu tenho que procurar aprender e conhecer todo dia. Essa semana, gente, não é para responder, tá? É só para você pensar. Essa semana, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você leu a palavra de Deus esta semana? Essa é uma pergunta importante. Ok? Quantas vezes você tomou banho essa semana? É importante. Ok? Segunda lição, a Bíblia, ela ilumina o caminho por onde você tem que andar. Por quê? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós temos que percorrer um caminho. E esse caminho, às vezes, é um caminho difícil de atravessar. Quando eu caminho pelo caminho de Deus, Deus me livra de muitas dificuldades, mas não de todas. O próprio Salmo 23, que fala sobre alguém que está sendo guiado pelo bom pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Ele me faz andar, né? Ele me guia, Ele me leva, Ele me conduz. Aí no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer porque o Senhor está comigo. Ou seja, ali o salmista está falando sobre caminhar com Deus, fazendo a vontade de Deus. E mesmo caminhando com Deus, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo uma pessoa correta, mesmo sendo uma pessoa íntegra, mesmo sendo uma pessoa direita, você vai também passar por lugares difíceis. Ou não? Alguém aqui pensa diferente? Ah, se eu servir a Deus, eu não vou passar por lugares difíceis? Todos nós iremos passar por lugares difíceis. Difíceis de atravessar. Todo mundo aqui tem experiências. Você que caminha com Deus há muito tempo, já passou pelo vale da sombra da morte algumas vezes. Já passou por dificuldades algumas vezes. Já passou por lutas algumas vezes. Para que essa palavra de Deus serve para a tua vida? Ela serve para a tua vida, Cláudio, para que Deus esteja te iluminando quando você passar por esses lugares. Para que Deus ilumine a tua vida quando você passar por esses lugares tão difíceis de atravessar. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Porque a nossa vida, gente, não é só dia, não. A nossa vida tem noite também. A nossa vida não é só sol. A nossa vida também é noite, é escuridão. Em algumas escuridões que a gente vai viver, não vai ter estrelas, não vai ter lua, não vai ter uma luz terrena para te orientar. Quando você tem a palavra de Deus no teu coração, você consegue sobreviver às dificuldades e às lutas da vida. Eu queria chegar aqui e dizer para a Jane, que está ali atrás, queria falar, olha Jane, se você andar pelo caminho de Deus, você não vai passar por dificuldades, você não vai andar por caminhos difíceis. Eu queria dizer para ela, mas eu não posso, eu estaria mentindo. Porque todos nós, todos os cristãos, todos os homens e mulheres de Deus passaram por dias muito bons e por dias muito ruins. A maneira que a gente passa é que vai fazer a diferença. E para isso eu e você precisamos ter luz. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, para que a gente não tropece, não caia num buraco, e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que vai nos orientar. Tem alguns momentos da tua vida que a palavra de Deus vai te orientar. É o que Deus falou para Abraão.
Sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. É o que escuta, como que Deus mostra para nós? Aqui. Pare de ficar procurando videntes evangélicos, cartomantes evangélicos. Tem muito cristão que fica atrás de cartomantes e videntes evangélicos. Gente que lê a mão, gente que lê o futuro, gente que olha em você e vai descobrir o que vai acontecer. Nada vai acontecer. Quem tem a palavra de Deus não precisa dessas coisas não, gente. Não é verdade, dona Neuza? Quem tem a palavra de Deus não precisa da irmãozinha, do irmãozinho, do profeta, disso, daquilo. Quem tem a palavra de Deus, segue essa palavra é suficiente, essa palavra é sabedoria, essa palavra dirige os passos das pessoas e ela não cai em nenhuma furada. Quem tem remédio não precisa de paliativo. Quem tem o remédio não precisa de paliativo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai libertar você? A verdade. O que vai iluminar você? A verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não existe outro caminho. A palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela vai revelar Jesus. Me resuma a Bíblia em uma palavra: Jesus. Jesus. A palavra me leva a conhecer Jesus. A palavra me leva a experimentar Jesus. E Jesus diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que me segue não andará em trevas, porque Jesus vai iluminar. E como que você conhece Jesus? Eu conheço Jesus conhecendo a Bíblia. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço Jesus. Porque a Bíblia fala a respeito de Jesus. Terceira lição. A Bíblia é uma terra fértil para você plantar a sua vida e prosperar. Primeiro, eu disse que para você fazer a vontade de Deus, olha aqui para mim, para você fazer a vontade de Deus, você precisa da Bíblia. Não tem jeito de fazer a vontade de Deus sem a Bíblia. Segundo, eu falei que para você ser iluminado pelos caminhos que você passa, você precisa da Bíblia. A Bíblia é que ilumina. Terceiro, eu falo para você que para que você tenha prosperidade na sua vida, para que você tenha uma vida abundante, você precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus revela Jesus. João 10:10, Jesus diz o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. A Bíblia me fala sobre Jesus. E Jesus me leva a uma vida de abundância. Então, se eu quero conhecer Jesus, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer a palavra dele. E se eu conhecer a palavra dele e viver, eu vou ter abundância. Ok? Eu quero ler com você aqui o Salmo 1, versículos 2 e 3. Olha o que diz aqui. O versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Versículo 1. Versículo 2. Antes, o seu prazer está aonde? Na palavra de Deus, na lei do Senhor. E na palavra de Deus medita de dia e de noite. Se alimenta, se apropria. Eu vou assistir um filme que tem a ver com isso aqui. Eu vou ver um vídeo, uma palestra, eu vou ver alguma coisa que tem a ver com isso aqui. Eu vou conviver com pessoas, eu vou conviver com pessoas que tenham a ver com isso aqui. Eu vou ouvir uma música, que tem a ver com isso aqui. Você está entendendo? Eu não vou sair disso aqui. Eu quero a palavra, eu quero conhecer a Deus. E é isso que vai fazer diferença na minha vida. Antes, o seu prazer está na palavra de Deus. Na palavra de Deus medita de dia e de noite. Olha a promessa de Deus, gente. Isso aqui que eu quero que você entenda. Porque a Bíblia é uma terra fértil para você plantar a sua vida e prosperar. A Bíblia é uma terra fértil para você plante a tua vida na palavra de Deus. Plante a tua vida na palavra de Deus. Aquele que está em Cristo. A Bíblia fala de Cristo. Aquele que está em Cristo. Quem que vai prosperar? Aquele que está em Cristo.
Lá João capítulo 15, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que permanece em mim, e a minha palavra permanece nele, vai pedir o que quiser e eu farei. Olha que impressionante. Olha a promessa. Aquele que vive a palavra, aquele que se alimenta da palavra, que se apropria da palavra, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. Ou seja, a pessoa que conhece a palavra de Deus e que vive a palavra de Deus, é uma pessoa que planta a sua vida no lugar certo. Aonde que você tem que plantar a tua vida? Aqui, ó. Você tem que plantar a tua vida aqui. Plantou a vida no lugar certo. E quem planta a vida no lugar certo, dá o fruto certo, dá o fruto na quantidade certa e prospera. Porque tudo que faz será bem sucedido. A importância da palavra de Deus na tua vida. Esse é o nosso tema. A quarta lição. A Bíblia é uma chave que abre a porta para que você possa ser livre. A Bíblia, ela também te liberta. Ela te habilita para fazer a vontade de Deus, ela ilumina o teu caminho, ela prospera a tua vida e, em quarto, ela te liberta. Olha aqui, gente. Só se a gente não tiver sabedoria para não abraçar a Bíblia e dizer eu vou viver isso. Porque a Bíblia liberta. Todos nós, quando chegamos aqui na igreja, todos nós, quando tivemos contato com a fé, todos nós viemos de muitas prisões e cadeias. Prisões do pecado, prisões do passado, de circunstâncias, prisões de questões que ficaram para trás. Todos nós viemos de prisões e cadeias. E a Bíblia, ela nos liberta. Olha o que diz aqui em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36, Jesus diz, a palavra de Deus diz assim, né, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, Jesus que é revelado nessa palavra, você vai conhecer a verdade que é Jesus, que é revelado nessa palavra e só nessa palavra. Jesus é revelado só nessa palavra. Qualquer outra palavra que queira substituir essa daqui para revelar Jesus não vai falar a verdade. A palavra que revela Jesus é essa daqui. Certo? Essa daqui. E essa verdade vai te libertar. Vai te libertar dos teus vícios, dos teus maus hábitos, da tua vida errada, das complicações do teu passado, das tuas dívidas, dos teus problemas, dos teus ressentimentos, das tuas marcas, das tuas perdas. A palavra de Deus vai te libertar. A palavra de Deus vai tornar você uma pessoa livre. Livre. Jesus disse para aquele homem que estava na cruz, né? Lembra aquele homem que estava na cruz do lado de Jesus, que se arrependeu e que buscou uma graça de Deus no último momento? Jesus disse para aquele homem assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ainda hoje você vai ser livre da morte. Olha que coisa fantástica. Nós somos livres e libertos em Cristo. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, o nosso espírito foi liberto. Mas na nossa alma ainda existem muitas prisões e cadeias, que conforme você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai sendo liberto a cada dia. Uma outra lição: a Bíblia não precisa de atualização, de chancela humana, ou se sujeitar a qualquer cultura. Presta atenção nisso que eu estou te falando. A Bíblia não precisa de atualização. Ninguém tem que atualizar a Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia, se você pegar, esses dias eu estava lendo aqui os profetas, e é muito interessante, parece que você está lendo o jornal de hoje. A Bíblia é muito atual. A Bíblia é muito atual. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia não precisa de chancela humana, de alguém que a defenda. Não, porque eu quero defender a Bíblia. Não, a Bíblia não precisa de defesa. A Bíblia se basta. A Bíblia não precisa de defesa. A Bíblia se basta. Não tem que ter ninguém para defender a Bíblia. Olha, quem que vai defender a Bíblia? A Bíblia não precisa. A Bíblia é a palavra de Deus.
E a palavra de Deus, ela se garante por si mesma. E a Bíblia, ela não precisa se sujeitar a qualquer cultura. A Bíblia não precisa se sujeitar a qualquer cultura. Eu mostrei para vocês semana passada, quando nós estudamos a Bíblia, o que a gente tem que ter no coração e na nossa mente, tá? A Bíblia, por exemplo, você está lendo lá o livro do profeta Ezequiel, tá? Então, vamos imaginar que você está lendo o livro do profeta Ezequiel, o Antigo Testamento, tá? É a palavra de Deus, a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Mais de 40 autores inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia durante o período de 1600 anos, tá? A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos por mais de 40 autores, ok? E inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia, ela foi revelada da nossa história. Então, quando nós lemos a Bíblia, ali na Bíblia, eu estou lendo, por exemplo, o profeta Ezequiel. Quando estou lendo, tem a cultura daquela época, a cultura daquele povo, que era o povo judeu, o povo hebreu, né? A cultura do povo. A época em que ela foi escrita. Então são coisas importantes quando eu leio a Bíblia. Entender a cultura, entender a época e entender as circunstâncias. Foi escrito num período de guerra, por isso que ele falou desse jeito. Foi escrito num período de exílio, de escravidão, por isso que foi falado dessa maneira. Entendeu? Quando você se interessa em aprender a palavra de Deus, aí você começa a aprender e começa a entender. Por quê? Porque tem coisas que são culturais. Eu gosto muito daquela questão do véu, por exemplo. Questão do véu. De usar o véu, lembra? Usar o véu. Aí, o apóstolo Paulo, quando ele estava numa igreja cristã, ele ficou sabendo que uma outra igreja, uma outra comunidade lá de Éfeso, as pessoas estavam utilizando o véu. E aí, Paulo foi questionado, os cristãos têm que utilizar o véu? E Paulo disse, nesse lugar, utilizem o véu. As mulheres utilizem o véu. Aqui nós não temos esse costume. Ou seja, uma questão cultural. Aí se você perguntar para mim, pastor, mas por que naquele lugar usava o véu? Eu vou explicar para vocês. Na cidade de Éfeso, havia uma religião, uma seita, a deusa Diana. Deusa Diana, você vai ver na Bíblia, era a rainha dos Efésios. Então, deusa Diana era uma deusa que a cidade de Éfeso tinha como a deusa da cidade, ok? E o cristianismo chegou lá, muitas pessoas foram se convertendo e vindo para o cristianismo. O que acontecia nessa religião? Acontecia o seguinte, as sacerdotisas, elas cortavam completamente o seu cabelo. Então elas viviam completamente carecas, cortavam completamente, para os rituais. O que acontecia era que muitas dessas mulheres se convertiam ao cristianismo. E agora elas vinham à igreja. Então, para que elas se apresentassem ali e se sentissem bem, elas utilizavam um véu. Utilizavam o véu. Até que o cabelo delas crescesse. Então era isso. E aí Paulo foi perguntado a respeito do véu e ele disse, olha, lá em determinado lugar se usa o véu. Aqui nós não temos esse costume. Ok? É só para você entender como que as coisas são, às vezes, uma questão cultural, quando não é entendida na Bíblia, a gente acaba transformando numa lei como se fosse de Deus e na verdade é uma questão da cultura. Tá? Por isso que é importante a gente refletir e pensar sobre essas coisas. Ok? Então vamos lá. A Bíblia não precisa de atualização, de chancela humana ou de se sujeitar a qualquer cultura. Tá? A Bíblia, ela é acultural. A Bíblia serve para todas as culturas. Tá? 1 Pedro 1, 24, 25. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Vem geração, vem época, vai época, né? Muda daqui para ali, dali para aqui, enfim. Mas a palavra de Deus, ela subsiste e permanece. Ok? A palavra de Deus, ela é atual o tempo todo. Ok? E para terminar, a Bíblia não é um livro de conhecimento,
mas de experiências. Ela precisa ser praticada. Esse é um ponto importantíssimo que eu quero chamar a tua atenção, tá? A Bíblia não é um livro de conhecimento, porque tem muita gente que acha que a Bíblia é um livro de conhecimento. Até pior, até pior. Tem muita gente que acha que esse livro aqui é um livro mágico. Tem muita gente que acha que isso aqui é um livro mágico. Tem gente que acha que se você pegar um texto da Bíblia aqui, por exemplo, você já foi em algum lugar que está lá aberta a Bíblia no Salmo 91. Eu lembro de um lugar que eu fui uma vez, era uma empresa, e a Bíblia estava lá num lugar no Salmo 91. Salmo 91. A página estava amarela. Estava amarela. E aí, uma criança que estava lá comigo, junto com as pessoas lá, não estava comigo, estava com as pessoas lá, mas estava ali naquele mesmo momento. Ela pegou e mexendo para lá e para cá, as crianças mexem para lá e para cá, não são como os meus filhos, que ficam sentado quietinho, bonitinho o tempo todo, né? A criança estava serelepe para lá e para cá, né? Igual o Benício, né? Fica. E aí, o que acontece? Ela mexeu na Bíblia. Na hora que ela mexeu na Bíblia, a mãe que estava ali próxima foi lá e repreendeu a criança, dizendo, não mexe aí. Deixa na página que estava, deixa do jeito que estava. Muitas vezes a gente acha que a Bíblia é um livro e que não pode ser tocado, e que você deixar aberto ali vai fazer diferença. A Bíblia, ela só faz diferença na tua vida se acontecer duas coisas. Você ler e você viver. Senão ela não vai fazer diferença. A Bíblia pode ser de qualquer tamanho, pode ser de qualquer tradução, pode ser de qualquer peso, pode ser no celular. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? A Bíblia está aqui. Mas se ela não for vivida, ela não faz diferença. Se a gente não trouxer isso para a nossa vida, não faz diferença. Não adianta eu achar que se eu declarar um versículo, aquilo vai acontecer. Eu preciso viver aquilo para que aquilo aconteça. Você precisa viver a palavra de Deus para que a palavra de Deus aconteça na tua vida. Eu preciso viver a palavra de Deus para que a palavra de Deus aconteça na minha vida. Senão não acontece. Não adianta você encher a tua cabeça de conhecimento, decorar um monte de versículo, um monte de coisa, e essa palavra não cair no teu coração. Essa palavra não entrar na tua vida. E você não praticar e não viver essa palavra. A palavra de Deus é algo para ser vivido. Nós precisamos amar a Bíblia. Nós precisamos querer aprender a Bíblia. Nós precisamos querer viver a Bíblia. E obedecer a palavra. Não é fácil. Não é fácil. Você acha que é fácil quando Deus manda você perdoar? Você acha que é fácil você entender que Jesus disse que vai perdoar você como você perdoa as pessoas? Você acha que é fácil deixar de praticar algumas coisas que a gente tem hábito de praticar e Deus disse não é para fazer isso? Não é fácil. Mas é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque a Bíblia não é algo apenas para você ter aqui. É algo para as pessoas conhecerem na tua vida. É algo para as pessoas verem acontecendo na tua vida. Último texto da Bíblia que eu vou colocar é Mateus 7. Mateus 7. Olha só o que diz. Portanto, Jesus que está falando, tá? Jesus que está falando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, presta atenção, pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. O que é ter alicerces na rocha? É praticar. Ouvir e praticar. Continue. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Foi grande a sua queda. Ok? Até aqui, né? Olha só. Qual que é a diferença aqui no ensino de Jesus? Presta atenção, estou terminando. São duas pessoas de Deus,
duas pessoas que conheceram a palavra de Deus, agora com uma diferença: um conheceu e praticou, o outro conheceu e não praticou. As tempestades, as chuvas, os problemas, as dificuldades, os dias escuros, os dias cinzentos, vêm sobre todos. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, aquele que aprendeu a palavra e viveu, ele resiste. Aquele que aprendeu a palavra, mas não viveu, ele sucumbe. Essa é a diferença. Se eu quero caminhar firme e forte e sobreviver às intempéries da vida, eu preciso aprender e viver a palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Tá bom? Deus abençoe o coração da igreja nessa manhã. Deus ilumine a nossa vida para que a gente caminhe com Deus. E eu quero assim incentivar você a amar essa palavra. Viu, gente? O pessoal do louvor pode se posicionar. Enquanto isso, gente, olha só. Olha aqui para mim, enquanto o pessoal está se posicionando ali. Ame essa palavra. Pastor, eu sou um cristão, mas eu não gosto de ler. Ok. Pastor, eu sou um cristão, mas eu até conheço algumas coisas da palavra, mas tem coisa que é difícil fazer. Eu não quero fazer. Ok. Ah, pastor, eu sou um cristão, mas tem coisas na Bíblia que eu acho, desnecessário. Tem coisa que Deus fala que eu acho desnecessário. Ok. Você levar a sério ou não levar, você viver ou não viver a palavra. Tem cristãos que vão viver a vida inteira uma vida muito média, para não dizer uma palavra feia aqui, uma palavra muito média. Vai viver uma vida muito média. Por quê? Porque, pastor, tem coisa que está aqui na palavra que eu pratico, tem coisa que não. Sabe? Eu vou caminhando. Tudo bem, você vai viver uma vida média. Vai ser um cristão médio. Você vai fazer parte da maioria. Porque a maioria vive assim. E tem algum problema? Não. É uma escolha sua. Tem as pessoas que têm aversão a essa palavra, não querem essa palavra, não acreditam nessa palavra, não querem viver nada dessa palavra. Esses para lá. Tem pessoas que dizem, olha, eu acredito nessa palavra, é a palavra de Deus. Acredito na Bíblia. E, pastor, tem coisas aqui que são muito importantes para mim. Eu creio. Mas tem coisas que eu não estou disposto, eu não quero. Tem coisas que eu não, não vai dar. Ok, é uma escolha que você faz. Grande parte das pessoas fizeram essa escolha também. A maioria fez essa escolha. Agora tem algumas pessoas que têm uma posição diferente. Tem algumas pessoas, e aqui tem algumas pessoas que estão tomando essa decisão, que é de você pegar e dizer assim, bom, você que está em casa também. Algumas pessoas que vão dizer, eu quero viver essa palavra. Eu quero aprender. Eu quero ter um compromisso com essa palavra. Eu quero experimentar o que está escrito nessa palavra. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu me interessei. Esses dias aqui a gente estudando sobre a Bíblia me chamou a atenção para a importância da Bíblia. E eu quero viver essa palavra. Eu vou assumir o compromisso de viver essa palavra todo dia. O Valdemar terminou de ler a Bíblia mais uma vez agora faz poucos dias, né? O Valdemar lê a Bíblia, né? Vai lendo a Bíblia. Já leu a Bíblia muitas vezes. E a gente vai aprendendo, vai se alimentando, aquilo vai internalizando, a palavra de Deus vai enriquecendo, vai tomando forma da nossa vida. E aí você vai experimentar o que essa palavra pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher. Você vai experimentar o que essa palavra pode fazer na vida de uma família. Você vai experimentar o que essa palavra pode fazer na vida de um filho, na vida de uma filha. Ah, pastor, meu filho não lê a palavra, mas ele olha para você todo dia, não olha? Imagina se você for a palavra. Imagina se você for a palavra.
Imagine se a pessoa olhar para você e ler a palavra. Todo lugar que você estiver, no teu trabalho, as pessoas que trabalham com você começar a ler a palavra, porque estão olhando para a tua vida. E a tua vida é a revelação da palavra de Deus, porque você vive essa palavra. É isso que vai fazer uma diferença enorme na tua vida. E eu quero que você viva isso. E que você seja, nesse tempo que a gente está vivendo, que você seja um dos remanescentes, daquelas pessoas que se dispuseram a viver a palavra de Deus nesse tempo tão difícil. E dizer, essa palavra vai ser a nossa verdade. Nós vamos vivê-la. Nós vamos viver essa palavra. É a palavra de Deus para a nossa vida. Seja um remanescente nesse tempo que nós estamos experimentando. Eu vou convidar você para ficar em pé. A gente vai cantar uma canção e nós vamos orar. E hoje, eu quero fazer um desafio com você, da gente se comprometer com essa palavra. Tá? Então quem quiser hoje, eu vou fazer um desafio aqui. Quem quiser hoje assumir um compromisso, gente, de que você vai ler a palavra todo dia. Eu quero fazer esse compromisso com você, da gente ler a palavra de Deus todo dia. Todo dia nós vamos ler a palavra de Deus. Quem sabe faz muito tempo que você não tem esse hábito de ter uma sequência de leitura, mas você se comprometeu a todo dia. Pode ser 2 minutos, pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser meia hora, mas você diz, olha, a partir de hoje, todo dia eu vou pegar essa palavra e eu vou ler essa palavra. E é muito simples, você tem hoje no celular, você tem, em qualquer lugar você tem acesso à palavra de Deus.